E você, o que sabe sobre o assunto gênero? Olha, esse tema tem dado o que falar no Brasil nos últimos meses, mas essa discussão é muito mais antiga do que se imagina. Ao longo do tempo, esse termo gênero, ele teve diversos significados e interpretações. Bom, como forma de contribuir para o seu entendimento, para a gente conhecer melhor e saber como essas identidades funcionam, o Hora da Notícia começa a apresentar hoje uma série de entrevistas sobre o tema. E a nossa primeira convidada é professora aqui na UPF, doutora em filosofia, Patrícia Ketzer. Seja muito bem-vinda à UPF TV. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui a falar desse tema que é tão precioso, tão importante, principalmente para nós mulheres. Pois é. Agora, professora Patrícia, o que a história da humanidade fala a respeito desse assunto? Eu acho que a história ela pode nos ajudar principalmente a perceber que as coisas nem sempre foram como são. Porque as pessoas tendem a pensar muito, e a gente escuta isso muitas vezes, que as coisas sempre foram assim e que elas não vão mudar e não precisam mudar. Mas, na verdade, as coisas nem sempre foram assim e não são assim em todos os lugares. Eu falo, né, por exemplo, desses que a gente costuma chamar de papéis de gênero instituídos socialmente. O que são os papéis de gênero? A gente tem o hábito de pensar que mulheres não servem para liderar ou não servem para atuar politicamente, que o lugar das mulheres é em profissões mais ligadas ao cuidado, porque mulheres são mais maternais, por exemplo, e que os homens são mais agressivos e isso lhes dá uma capacidade de liderança maior e por isso eles são melhores para a política. E não é bem assim. É. Bom, só para piorar um pouco mais, o lugar de mulher é na cozinha. Antigamente isso, se que falava é mais ainda duro, mais né? sobre isso. Exatamente. A gente consegue perceber que não é assim olhando para a história. Por exemplo, em 1935, uma antropóloga muito importante, a Margaret Mead, lança um livro chamado Sexo e Temperamento, no qual ela analisa 3 tribos africanas e ela consegue perceber exatamente a diferença de comportamento entre homens e mulheres nessas tribos. E ela nota que essa ideia que nós temos de uma mulher mais cuidadosa, mais dócil, mais frágil, não é assim nessas outras tribos. Que existem tribos em que as mulheres são muito mais fortes, são a figura, né, de poder na tribo, como a gente tende a pensar o homem aqui na sociedade ocidental. Quando a gente usa a expressão gênero, a gente está falando do masculino e do feminino, professora Patrícia, como é que dá para explicar claramente a expressão gênero? Inicialmente, essa expressão ela foi usada para distinguir de sexo, né, que é algo com o qual a gente nasce, é algo biológico, né? E gênero é uma construção social, basicamente. Então, são justamente esses papéis que a sociedade estipula para homens e mulheres. Foi assim que se tratou, então, essa ideia de gênero. Mas hoje a gente já compreende que gênero é uma coisa muito mais ampla, né? E que se pode ter várias formas de compreender o gênero. Né, e que o gênero é uma forma de se expressar também, que é uma forma de identificação, então ele acaba, a própria compreensão do que é gênero, ela se torna muito mais ampla, né, hoje com as teorias de gênero, a compreensão do que é gênero, ela se torna um pouco mais ampliada. Aí entra uma outra confusão nesse assunto, que é entender gênero e confundir isso com orientação sexual. Estamos nos referindo aqui principalmente à questão do homossexualismo. Qual é a diferença? Como é que a gente pode pensar melhor sobre esse assunto? Justamente, aí é preciso fazer distinções para que a gente compreenda, né? A orientação sexual, ela diz respeito àquilo a quem eu me sinto, por quem eu me sinto atraído, né? Por quem eu vou sentir desejo sexual, por quem eu vou sentir afeto. Então, a orientação sexual ela está ligada a ser heterossexual, que geralmente na sociedade a maioria das pessoas são heterossexuais, mas elas podem ser homossexuais, elas podem ser bissexuais, né, quando elas sentem atração por pessoas, tanto por homens como mulheres, ou quando elas são homossexuais, são mulheres que sentem atração por outras mulheres e homens que sentem atração por outros homens. Isso é uma questão de orientação sexual, né? Porém, não é um assunto novo. Né, exatamente. A história da humanidade
comprova isso. Exatamente, e já foi uma questão que foi aceita com muito mais tranquilidade, né? Por exemplo, entre os gregos, a homossexualidade era algo muito tranquila, e não como é hoje, que para muitas pessoas é visto como algo pecaminoso ou ruim. Perfeito. Professora Patrícia, para a gente concluir aqui, o tempo passa voando, de que forma a gente consegue pensar melhor, entender melhor esse assunto, uma vez que existem dificuldades para abordar esse tema que envolve gênero e junto com o assunto orientação sexual? É muito importante que a gente sempre busque esclarecimento, né? Estudar, buscar ler sobre o assunto e não se deixar levar pelo que a gente ouve falar por aí, né? Porque muitas vezes as pessoas tendem a pensar que se trata de deturpar a mente das crianças, mas não é nada disso, muito pelo contrário, né? As pessoas que propõem que a gente pense sobre questões de gênero, elas estão muito mais querendo promover a ideia da igualdade e do respeito do que de qualquer outra coisa, né? A própria questão da identidade de gênero, ela é ligada a como a pessoa se identifica, né? Então, ela é diferente da questão da sexualidade, que é algo que muitas pessoas não entendem, né? Olha, e dentro dessa questão da identidade de gênero, amanhã aqui no Hora da Notícia, a gente vai conversar com a psiquiatra Bruna Chaves, ela que atua num espaço em Passo Fundo, o Centro de Referência da Mulher e também da população LGBT, para a gente poder seguir entendendo esse assunto. Professora, o nosso tempo chegou ao fim aqui. Uma ótima semana para ti. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Uma ótima semana para todos nós. Obrigada.